Cordiais saudações, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar da saúde do nosso coração. Bom, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes em todo o mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 10 mortes, 3 ocorrem devido a doenças cardiovasculares. No nosso país, as doenças cardíacas também têm impacto significativo. Cerca de 14% das mortes estão relacionadas às doenças cardiovasculares. Isto significa que em Moçambique, a cada 100 mortes, 14 ocorrem devido a doenças do coração. Bom, iniciativas comunitárias que promovem bons hábitos de cuidados com o coração são essenciais. Um exemplo notável é o grupo de ginástica Maravilha, que mobiliza pacientes a praticar exercícios físicos com regularidade. Vamos conhecer este grupo na reportagem que se segue. Enquanto muitos ainda dormem, antes mesmo de o sol nascer, um grupo de pessoas faz uma escolha que pode parecer simples, mas que carrega um profundo significado: abdicar do conforto de suas camas para cuidar da saúde. Pacientes com doenças cardiovasculares, muitos deles com histórico de hipertensão, insuficiência cardíaca e até infartos, reúnem-se 3 vezes por semana, das 5 às 6 da manhã, no grupo de ginástica Maravilha. Aqui, antes que o ritmo frenético do dia a dia comece, eles se dedicam a algo vital: o fortalecimento dos seus corações. Tive AVC hemorrágico, que afetou a minha memória, a visão, a audição, a locomoção e toda a parte direita do corpo. Isso praticamente dizem que sou hipertenso, deram-me essa coisa, como é que chama, essa classificação médica em 2006, mais ou menos. Comecei a frequentar este grupo em 2022. Quando me senti mal, fui ao hospital, então fui diagnosticada a hipertensa. Rosa Mabunda, de 62 anos de idade, Graciano Shop, de 77 anos, e Iria Macamo, de 67 anos, chegaram ao grupo de ginástica com diagnóstico de hipertensão ou após eventos cardíacos. Já não me recordo há quanto tempo estou neste grupo, mas eu conheci por acaso, graças a Deus, por intermédio da minha colega da ginástica que está aqui. Encontrou-me a caminhar e perguntou-me para onde é que eu ia, sabia se podia vir. Aliás, perguntou se eu podia vir para aqui. Então eu também disse que gostaria imenso e a partir dali comecei a frequentar a ginástica Maravilha. Comecei a caminhar, dar a volta ao quarteirão, fui recuperando aos poucos, e os soluços desapareceram. Comecei a descer e dar a volta na 10 de novembro e subir outra vez cá para cima. Eu tinha que fazer uma caminhada de 1 hora por dia. Por dia, mas dependia, podia ser um dia sim, um dia não. E assim fui fazendo esse sistema todo. Por isso que depois de lá disseram que temos um sítio de ginástica ali aqui na antiga SNES. Tá bem, dá para vir, dá, sim senhor. Entramos às 5 da manhã, pronto, passei a vir para aqui. E pela graça de Deus, eu posso dizer, graças à ginástica também, a prática dos exercícios, consigo, não tenho precisado muito de apoio de pessoas, apesar de precisar de uma e daquela coisa, mas o apoio de terceiros é quase nulo, porque consigo fazer tudo sozinha. Eu praticamente por mim continuo e sinto-me melhor por vir para aqui para a ginástica. Isso faz muito bem à minha própria saúde, quase. Muitas doenças quase que não tenho, podia queixar-me dos pés, mas já vim para aqui. Depois de fazermos esta ginástica aqui, faz-nos libertarmos destas pequenas enfermidades que temos, né? Se não fosse a ginástica, acredito que nem estaria a caminhar ou a locomover-me do jeito que me locomovo. Comecei a usar há pouco tempo, em março, a bengala, mas sempre vinha normalmente assim como estou, graças à ginástica. E graças a Deus e por causa da ginástica. O grupo enfrenta o frio da manhã,
o cansaço acumulado e até mesmo as dores que muitas vezes acompanham as suas condições de saúde. O esforço não é apenas físico, é um ato de coragem e compromisso, pois sabem que, ao se movimentarem, ao se alongarem e caminharem juntos, estão a garantir uma melhor qualidade de vida. Para sair do Zimpeto, a hora que eu saio para vir para aqui, não é fácil. Saio de casa a 3:45. Então, se faço isso, tudo é por perceber que, de alguma forma, a ginástica me é útil. Pelo menos que essas caminhadas, essa ginástica que a gente fazemos aqui de dia, ajuda-nos no controle do, como é que posso, do estresse, ou como é que posso chamar, estresse ou ansiedades que a pessoa pode ter, né? Fazendo assim a ginástica diminui essa parte toda, a pessoa sente-se mais à vontade, é assim. Uma vez por ano temos um convívio familiar, que é a confraternização. Mesmo agora, por exemplo, estamos a planear estarmos em Macaneta. Isso acontece uma vez por ano no nosso grupo de ginástica. Então, sinto-me bem aqui. Isso para mim praticamente faz muito bem. Porque pelo menos tenho pessoas para conversar mais cedo, começo as conversas mais cedo. Isso anima a pessoa para o desenvolvimento do dia, né? A ginástica influenciou muito para a minha recuperação. É graças a Deus, mas também aos exercícios físicos que estou nas condições em que estou. O melhor conselho é a pessoa participar nas ginástica ou caminhadas, sim, simples caminhadas, mas deve fazer, como é que chama, diariamente ou dias alternados. Que é para quê? Que é praticamente para poder recuperar. Depois, sozinha, a pessoa sentir a diferença. Nos dias em que faço caminhada, o meu estado de saúde é diferente do outro. Sim, daqueles dias que não faço nada, né? A simplicidade dos exercícios, aliada ao apoio social e ao acompanhamento informal entre os participantes, tem mostrado resultados transformadores. Iria Macamo conta que sua rotina diária é agitada, uma vez que enfrenta longas jornadas de trabalho e diversas responsabilidades diárias, mas, ainda assim, consegue incorporar a prática de exercícios físicos no seu dia a dia. Já estou programada que a partir das 4:30 saio de casa, venho à ginástica, faço a minha ginástica, regresso a casa, dá-me tempo para me preparar, ir ao serviço. À tarde faço outras atividades rotineiras da igreja. Quando tenho disponibilidade também faço caminhadas nos dias que não tenho ginástica. A prática de exercícios, antes vista como uma tarefa difícil de encaixar na sua rotina, passou a ser uma parte fundamental do seu dia a dia. Comecei mesmo a fazer exercício depois do diagnóstico desta doença da hipertensão. Consegui saber como viver com esta doença e como controlar, dado que a doença é delicada. É preciso mesmo fazer a ginástica, que é para ajudar a medicação que tomamos. Além de sentir-se mais forte e ativa, Iria relata que agora lida melhor com o estresse e a pressão de suas responsabilidades diárias. Depois de começar esta ginástica, senti uma diferença na minha vida, porque passei a ter uma vida regrada. A minha hipertensão está controlada até agora, e com a medicação, vou tomando a medicação, porque aconselham a não deixarmos de tomar a medicação, só porque fazemos dizer não. O exercício físico ajuda a regular a tensão, para que não haja crises. É mesmo nesse sentido que me senti muito bem. Até hoje me sinto bem, graças a Deus. A jornada de cada um dos participantes é única, mas o objetivo é comum:
vencer a batalha contra as doenças cardiovasculares e não só. Este grupo foi um grupo que surgiu quase do nada, mas, no entanto, foi de comunicação de pessoa para pessoa, de conhecidos, de familiares, de amigos, e foram chamando, foram criando, foram divulgando, e assim nós juntamos e fizemos este grupo. Chegamos até a cerca de mais de 100 membros neste grupo e começamos de forma rotineira a fazer os exercícios. Então foi assim, o embrião foi este e fomos andando, outros vão, outros vêm, mas há sempre um grupo mais ou menos de 20 a 30 pessoas que são permanentes neste grupo e temos andado assim. Algumas pessoas são doentes, outras pessoas nem por isso, vêm mesmo para fazer a manutenção da ginástica, como podem ter visto no slogan, né, para o nosso bem-estar físico, mental e emocional. Então, temos feito estes exercícios e que têm ajudado as pessoas a manter o estado físico, mental e emocional. Então, nós sempre chamamos a atenção às pessoas que têm que ter atenção nos seus limites, não é? Façam exercícios segundo os seus limites. Aconselhamos também a fazer uma consulta médica para também poder saber quais são os exercícios que pode ou que não pode saber, que não pode fazer. Para além disso, nós também controlamos aqui o peso trimestralmente de cada um dos membros para avaliar a sua evolução. E, para além disso, nós fazemos exercícios de aeróbica, fazemos yoga, fazemos exercícios cardio. Então, fazemos uma mistura de todos os exercícios. E sempre que é possível, pelo fato de eu ser médica, dou o meu apoio dentro das minhas condições de conhecimento e também apoio quando eles se abrem na sua condição de doença para poder referenciar a uma determinada especialidade, dependendo da doença que tem. Para além disso, nós também fazemos aqui palestras de vários âmbitos, não só da saúde, mas qualquer área social. Então, na parte da saúde, nós fazemos empenho na parte de prevenção. Então, isso também é uma das coisas que nos ajuda a prevenir certas doenças. Estamos a falar na parte da saúde, mas também para o conhecimento intelectual e conhecimento de cultura geral. Então, abraçamos um pouco de todas as áreas. A ginástica, ela funciona também como uma terapêutica para muitas doenças. Há doenças crônicas que melhoram bastante só com a atividade física. Então, só a atividade física e também nós orientamos a parte da nutrição para os nossos membros. Só essas atividades são muito importantes para a melhoria da condição de cada um, doente ou não doente. A luta contra as doenças cardiovasculares em Moçambique passa por iniciativas como essas, que provam que, com comprometimento e apoio mútuo, é possível alcançar uma vida mais saudável, mesmo diante de desafios de saúde. Pois é, os participantes do grupo de ginástica Maravilha estão a mostrar resultados transformadores, principalmente os que sofrem com doenças cardiovasculares. Vamos a um rápido intervalo e na segunda parte do nosso programa temos mais informações para si. Até já! Um dos exercícios mais acessíveis para a saúde cardiovascular é a caminhada, de baixo impacto,
fácil de praticar e que, se incluirmos este exercício diariamente, pode fazer uma diferença significativa na nossa saúde cardiovascular. Estamos hoje com o Dr. Chivaka, médico cardiologista. Olá, doutor, muito obrigada por aceitar este convite e por caminhar com a equipa de Saúde e Vida. Seja muito bem-vindo. Olá, telespectadores. Olá, Mércia. Doutor, estamos hoje aqui para falar de um assunto que é pertinente e que é de extrema importância, a saúde cardiovascular. Estamos no mês de setembro, este mês é também conhecido pela celebração da campanha Setembro Vermelho, pois é marcado pela passagem da campanha de celebração da consciencialização sobre os cuidados que devemos ter com o nosso coração. Dr. Chivaka, para começarmos a nossa conversa, importa percebermos o que são doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares são todas as patologias que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Ok. E quais são as doenças mais comuns ou as queixas mais comuns dos pacientes que se apresentam às consultas de cardiologia no HCM? As doenças mais comuns, as cardiovasculares, temos a hipertensão arterial e suas complicações. A principal das complicações é a cardiopatia hipertensiva. Temos as doenças isquêmicas, que a principal complicação é infarto agudo de miocárdio. Temos as doenças arteriais periféricas, a principal complicação é insuficiência renal. E temos as doenças cerebrovasculares, cuja principal consequência é AVC isquêmico. Certo, doutor. Quais são os sinais e sintomas de alerta que podem nos fazer perceber a presença destas doenças, doutor? Infelizmente, quando falamos de hipertensão arterial, não esperamos muitos sinais. Mas, porém, quando a hipertensão arterial já está em fase avançada, algumas coisas podem nos chamar a atenção. Por exemplo, o doente pode ter uma queixa de dor de cabeça frequente. Pode também apresentar uma história de cansaço fácil. Alguns apresentam uma história de dor no peito. Outros dizem que têm intolerância ao exercício. Alguns falam que têm diminuição da acuidade visual. Então, quando são esses sinais presentes, nós temos que ficar alerta e procurar um cardiologista para poder investigar possíveis doenças cardiovasculares. Bom, esta é uma grande preocupação, até porque, doutor, nos últimos tempos a hipertensão tem afetado também a população mais jovem. Há tempos atrás dizia-se que hipertensão ou que as doenças cardiovasculares são doenças da fase adulta. Mas, pelo que estamos a perceber, no momento os jovens estão a ser muito acometidos por estas doenças. Caso aquele paciente que está ali em casa, do outro lado do receptor, apresente estes sintomas que o doutor referiu, o que é que deve fazer? Em princípio, o mais importante é aproximar a unidade sanitária. Qualquer unidade sanitária, desde o centro de saúde, hospital de segundo grau, mesmo ao hospital central, os técnicos já estão treinados para poder investigar qualquer tipo de doença cardiovascular. Então, devemos nos aproximar primeiro, apresentar as nossas queixas e a medição da pressão arterial é a primeira medida que é feita nesses locais. Doutor, tocou num ponto muito importante, verificar os níveis de pressão arterial. Será que você em casa se lembra quando foi a última vez que verificou a sua pressão arterial? Doutor, quais são os níveis considerados normais de pressão arterial de um indivíduo? Os níveis normais de pressão arterial, esperamos que um indivíduo jovem, adulto, mesmo idoso, tenha pressões arteriais que sejam menor que 140, 90 milímetros de mercúrio. Todos os valores abaixo desse número são normais. Certo. E com que frequência é que devemos procurar um médico? Até porque, ultimamente, até nas farmácias, nós podemos entrar e pedir orientações e poder verificar os nossos níveis de pressão. Então, com que frequência é que nós devemos fazer essa verificação? Nós aconselhamos que, a partir de idade superior a 40 anos, a pessoa começa a fazer a aferição de forma rotineira da pressão arterial. Então, podemos fazer essas medições em cada um ano, como check-up, ou podemos fazer essas aferições sempre que há um sinal das quais nós falamos e suspeitamos que realmente pode haver presença de aumento da pressão arterial. Certo. Em relação ao tratamento, doutor, qual é o encaminhamento dado a um paciente que chega nas consultas de cardiologia, apresenta estes sintomas e é diagnosticado com uma doença cardiovascular? Quais são as mudanças que este paciente deve fazer a partir daquele momento que recebe o diagnóstico? Em qualquer circunstância,
com ou sem aumento das pressões, nós recomendamos a pessoa para iniciar as medidas de prevenção de doenças cardiovasculares, onde a atividade física ou exercício físico faz parte como medida fundamental para o controle dessas doenças cardiovasculares. Essa é a primeira medida. E depois, se essas medidas, depois de algum tempo de tratamento, para aquelas pessoas que a sua pressão foi alta, nós já recomendamos manter a atividade física ou outras medidas de prevenção junto com o tratamento medicamentoso, que deve ser feito dentro das unidades sanitárias. Antes vale prevenir do que remediar, não é isso, doutor? Muitas pessoas esperam receber orientação médica para começar a fazer exercícios físicos, enquanto podemos muito bem nos antecipar e não ter que ser o médico a dizer: Mércia, a partir de hoje deves incorporar os exercícios na sua rotina. Falando dos exercícios, doutor, estamos hoje a fazer uma caminhada e é um exercício fácil, acessível, de baixo impacto. Qual é a importância da caminhada para a nossa saúde cardiovascular? Para aqueles pacientes que já foram diagnosticados e também para quem ainda não foi diagnosticado e pretende prevenir estas doenças. Em relação ao exercício físico, falamos qualquer atividade física, desde ela que seja atividade ou seja exercício físico, é fundamental para o controle de qualquer tipo de doença cardiovascular. Então, estão indicados para fazer todo exercício físico todas as pessoas, desde criança, de 5 até adolescente de 17 anos, adultos de 18 até mais ou menos 65 anos, e idosos também. E estão recomendados para fazer exercício físico mulheres grávidas, por exemplo, as pessoas que vivem com patologias crônicas, as pessoas com deficiências físicas, todas elas devem fazer prática de atividade física. Qual é a duração ou com que frequência nós devemos nos exercitar, doutor? Qual é a recomendação dos cardiologistas em relação à frequência dos exercícios? A OMS agora diz que qualquer prática de atividade física já é bom. Quando eu digo assim, mesmo 10 minutos de atividade já é alguma coisa de que sentar. Mas, em termos práticos, nós recomendamos, por exemplo, em crianças, adolescentes, que façam pelo menos 60 minutos de atividade física por dia. Em relação a adultos, até a população velha ou idosa, recomenda-se que se faça atividade física em torno de 150 a 300 minutos por semana. Então, as mulheres grávidas também. A atividade é mesmo em torno de 150 a 300 minutos por semana. Certo. Doutor, é possível reverter algum quadro de doença cardiovascular se este paciente que foi diagnosticado começar a praticar exercícios físicos? Com certeza, é possível, porque por isso que nós recomendamos, como primeira medida de tratamento, a prática de exercícios físicos e outras atividades não medicamentosas, porque já foi confirmado e provado que essas atividades revertem os impactos dessas doenças cardiovasculares. Por exemplo, se eu tenho colesterol elevado, sabemos que o colesterol elevado pode aparecer porque a pessoa tem diabetes, pode aparecer porque tem tensão alta, pode aparecer porque tem obesidade. Então, se nós começarmos com a atividade física, o impacto que vai levar sobre essas todas as patologias vai culminar realmente na redução do colesterol. Então, se eu reduzo o colesterol, eu espero que reduz também o risco de ter as doenças cardiovasculares do tipo infarto, por exemplo. Ou mesmo aquelas pessoas que já têm colesterol já complicado, com placas. A atividade física ou exercício físico nos ajuda a ter formação de novos vasos, como preparação para evitar infarto futuro. Por exemplo, temos aqueles vasos afetados. Se eu faço prática de atividade física, pode o organismo formar novas vias onde vai passar o sangue e evitar o impacto do colesterol elevado a longo prazo. Doutor Chivaka, como eu me referi no início desta nossa caminhada, desta conversa, estamos no mês de setembro e este mês celebramos o Dia Mundial do Coração. Que mensagem é que o doutor, como cardiologista, pode deixar para todos os telespectadores que nos acompanham neste momento, sejam pacientes do doutor que sofrem de doenças cardiovasculares e principalmente para aqueles que não têm diagnóstico no sentido de
prevenir, evitar ou retardar o aparecimento destas doenças? No geral, eu diria que qualquer atividade é melhor do que não fazer nada. Isso é muito importante. Cada indivíduo deve reservar pelo menos 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde para exercício físico ou fazer 30 minutos de manhã apenas as suas atividades físicas, pelo menos 3 vezes por semana, para ver o impacto que essa atividade pode levar à redução do risco de doenças cardiovasculares. Doutor, muito obrigada por ter aceito este convite de participar do programa Saúde e Vida e partilhar os seus conhecimentos com os nossos telespectadores. Afinal de contas, temos que cuidar da nossa saúde cardiovascular, temos que cuidar do nosso coração. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Certo. Em um mundo onde as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte, é imperativo adotarmos um estilo de vida saudável, combinando a prática de exercícios físicos com uma alimentação saudável. A nossa Nutri traz-nos dicas importantes sobre alimentação na reportagem que se segue. Vamos acompanhar. A alimentação saudável é de extrema importância para manter o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Como qualquer outro sistema do nosso organismo, se nós não fornecemos nutrientes adequados, nós podemos fazer com que este funcione mal, e se fornecemos nutrientes adequados, podemos garantir que este funcione bem. O mesmo acontece com o nosso coração. Para que ele funcione bem, é necessário que nós ofereçamos diariamente ao corpo nutrientes que sejam benéficos. Neste grupo de nutrientes nós estamos a falar de fibras, estamos a falar de vitaminas, minerais, gorduras boas, estamos a falar de água, que é excelente para a hidratação, e muito mais. Quanto mais saudável for a sua alimentação e diversificada, o seu coração poderá funcionar melhor. Então, mencionei antes nutrientes que são essenciais para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. E podemos encontrar esses nutrientes em alguns alimentos. Por exemplo, as fibras. Nós podemos encontrar em cereais integrais, podemos encontrar em alguns vegetais, verduras no caso, podemos encontrar também em sementes como linhaça, chia. Quanto ao ômega 3, pode ser encontrado em alimentos como peixes, o azeite de oliva, frutos secos como castanhas de caju, amêndoas. Para melhorar ou promover a saúde do coração, é importante incluir alguns alimentos com regularidade no cardápio. Estamos a falar de castanhas, que é um exemplo, que é rico em ômega 3, são ricas em ômega 3, e também são ricas em magnésio. Estamos a falar de peixes, que são boas fontes de ômega 3. O ômega 3, ele vai proteger o coração, pois ajuda a desinflamar os vasos sanguíneos, ao mesmo tempo em que favorece o controle do colesterol, evitando que o mau colesterol aumente. O sal acaba sendo um inimigo para o sistema cardiovascular, porque quando nós ingerimos muito sal, isso vai fazer com que a quantidade de líquido ou de água no nosso corpo penetre mais nos vasos sanguíneos, e isso vai fazer com que a tensão comece a subir. Então, é importante moderar o máximo possível a ingestão de sal. Uma dica simples que nós podemos usar no nosso dia a dia é evitar consumir alimentos processados. Aqueles que já vêm em conserva costumam ter um teor de sódio mais elevado. A outra é usar temperos naturais. Estamos a falar de ervas como, por exemplo, salsa, coentro, entre outras, para temperar as refeições. Assim não vamos precisar de muito sal e isso já vai dar sabor ao próprio alimento. E também vamos moderar ou evitar o máximo possível o consumo de caldos, porque já tem uma quantidade de sódio muito concentrada. Para controlar os níveis de colesterol no organismo, o essencial é garantirmos que tenhamos gorduras boas. E nessas gorduras boas nós estamos a falar principalmente do ômega 3. O ômega 3 ajuda muito a evitar que o mau colesterol suba e o nível de triglicéridos aumente. Uma das melhores formas de incluir as fibras no cardápio, é ingerir com frequência a maçã. A maçã é uma fruta que tem fibras que são solúveis, e essas fibras vão reduzir a absorção da gordura a nível do estômago, dos intestinos, quando nós vamos nos alimentar. E um outro bom também é o feijão verde, que também tem um tipo de fibra muito boa, que também vai evitar que esta gordura seja absorvida
absorvida no nosso organismo. Incluir também o azeite de oliva é uma boa opção, é um alimento bom porque é rico em gorduras boas e não gorduras más. Então, usando estes alimentos com frequência, nós vamos conseguir sim diminuir a quantidade de colesterol no nosso organismo e de triglicéridos, que também é um tipo de gordura associada a doenças cardiovasculares. A água ajuda a estabilizar os níveis de sódio no corpo. Quando nós bebemos menos água, vamos ter mais sódio e isso vai fazer com que a tensão suba. Então, quanto maior ou ideal for a quantidade de água que nós vamos ingerindo diariamente, vamos excretando o sódio através da urina. Em relação à quantidade de água, isto pode variar de pessoa para pessoa. Estima-se que para um adulto a quantidade ideal seja de no mínimo 2 litros, mas existe um cálculo muito simples que nós podemos fazer para determinar a quantidade exata de água que devemos beber por dia, que é só multiplicar o seu peso por 0,35. O álcool, ele não é benéfico para quem quer proteger o coração, principalmente para quem já sofre de doenças cardiovasculares, porque o álcool ele desidrata o organismo e se desidrata nós vamos perdendo mais líquido. Isso vai fazer com que os níveis de sódio no corpo mantenham-se muito elevados. A saúde cardiovascular é componente essencial para a longevidade e qualidade de vida. A prática regular de exercícios físicos, aliada a uma alimentação saudável, não somente ajuda a prevenir doenças cardíacas, mas traz também benefícios para nosso corpo e mente de forma geral. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.